Como um Deus tão perfeito e santo se relaciona com homens falhos e pecadores como nós. A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 90, que diz assim a partir do versículo 13: Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Nesses salmos nós vemos o contraste em que o salmista vai mostrar o quanto Deus é soberano, perfeito, e o quanto o homem é falho, é pecador. E ele vai fazer esse contraste entre o homem e Deus. Como nós podemos nos relacionar com um Deus tão perfeito, sendo nós tão falhos e pecadores? Somente através pela graça, pela maravilhosa graça que o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de termos comunhão com esse Deus tão perfeito, tão soberano. E aqui nesses salmos, Moisés, que escreve pedindo ao Senhor pela misericórdia pelo povo de Israel. E nós conhecemos a história do povo de Israel, o quanto eles foram desobedientes, o quanto eles pecaram, mas mesmo assim Moisés sempre estava lá, clamando ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia deles, para que o Senhor não se irasse contra eles, mas que sua ira fosse apagada. E Moisés, nestes salmos, ele vai fazer isso mais uma vez. Ele vai clamar ao Senhor para que ele venha se voltar para eles, para que ele venha perdoar, que ele venha atender sua oração e venha voltar a falar com eles, a ter comunhão com eles. Venha olhar com favor para eles. Ali Moisés estava mostrando o arrependimento do povo. Mas se nós formos parar para pensar, como Deus, sendo tão perfeito, tem comunhão com os homens, tão pecadores e falhos. E como nós desejamos ter comunhão com Deus, como nós, habitando numa carne tão pecaminosa, nós desejamos tanto, ansiamos tanto ter comunhão com esse Deus, ser amigos desse Deus. E isso nós podemos trazer para o nosso dia a dia, onde nós escolhemos nossas amizades. E nossas amizades nós escolhemos por afinidade, talvez por quem seja mais parecido com você. E nós sabemos que o nosso Deus é totalmente imutável, Ele é perfeito e nós somos tão diferentes dele. Somos tão pecadores, falhamos. E mesmo assim nós desejamos estar com esse Deus. A diferença entre as nossas escolhas de amizade e as nossas escolhas de querer ter comunhão com esse Deus é que as nossas amizades vão agradar a nós. E a diferença na comunhão com Deus é que quem vai agradar não é o Senhor. Nós que devemos agradar ao nosso Deus. Nós que devemos conquistar o nosso Deus. Nós que devemos buscar o nosso Deus. Então, essa é a diferença, a grande diferença. Onde a nossa alma anseia de ter comunhão com o nosso Criador, com aquele que nos criou, com aquele que nos formou. E isso nos leva a buscar este Deus, a amar esse Deus. E nos leva para mais perto dele. Nos leva a nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Então nós não buscamos a Deus porque Ele é igual a nós, mas nós buscamos a Deus justamente porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, justamente por Ele ser diferente, por
nós desejamos ser igual a Ele, por nós desejamos ser imagem e semelhança dele, porque Ele nos criou assim. Então nós desejamos ser como Ele e isso nos atrai a Ele. Nós desejamos ser como Ele. E quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós meditamos na Sua palavra, mais nós nos parecemos com Ele, mais nós nos santificamos, mais nós somos lapidados pelo Senhor, mais nós encontramos prazer em viver obedientes à palavra dEle. E quando eu falo sobre ser como nosso Deus, eu não falo ser o nosso Deus, tomar o lugar do nosso Deus, não, mas ser semelhante a Ele, se parecer com Ele, poder ter santidade, poder ter obediência a Ele, viver a palavra dEle, viver, praticar tudo aquilo que agrada ao Senhor. Isso sim é ser parecido com o nosso Deus, isso é ser semelhante ao nosso Deus, isso é viver para agradar ao nosso Deus. E a pergunta que o Senhor nos faz neste dia é: nós temos buscado a Ele para que nós venhamos nos parecer mais com Ele, nós temos almejado nos parecer com o Senhor, ser moldados pelo Senhor para que nós estejamos dentro da palavra dEle? Se você assim tem buscado, deixe um amém aqui nos comentários. Deixe também o seu pedido de oração, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional. Vamos orar ao Senhor neste momento, a esse Deus tão perfeito. Pai, nós declaramos, Senhor Jesus, a Tua santidade, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade, ó Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus santo, imutável, irrepreensível, um Deus que não falha, que não erra, mas é um Deus perfeito, ó Pai, a quem nos criou, a quem nos formou e que derramou a Sua infinita misericórdia e graça sobre as nossas vidas, que nos deu oportunidade, Deus, de ter comunhão contigo, que restaurou a comunhão contigo, ó Deus, que foi perdida no jardim. Deus, e nós agradecemos a Ti pelo Senhor ter nos proporcionado, Senhor, essa restauração, por podermos hoje ter comunhão contigo, ó Deus. E assim, Deus, eu te peço que nesse dia nós venhamos ser moldados por Ti, forjados, forja o nosso caráter, Senhor Jesus, para que nós tenhamos o Teu caráter, para que nós venhamos ser semelhantes a Ti, para que possamos, Senhor Jesus, viver para agradar a Ti, Senhor, e não agradar quem está à nossa volta, não agradar a nós mesmos, mas somente a Ti, ó Deus. Que venhamos, Senhor Jesus, todos os dias ansiar por estar em comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.